Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Salmos, Salmo de número 23. Todos encontraram? Vamos lá. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Onde que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Meus queridos, o Salmo 23 é um salmo célebre, um dos mais conhecidos da Bíblia. Ele está aberto aí no criado mudo, alguns na estante, as páginas já amarelas, o pessoal usa o Salmo 23, o Salmo 91 como um amuleto, né? E tem muita gente que sabe de cor o Salmo 23. O Salmo do pastor. Muita gente conhece o Salmo do pastor, mas o segredo não é simplesmente conhecer o Salmo do pastor. É, além de conhecer o Salmo do pastor, conhecer o pastor dos Salmos. Baseado nesses 4 versículos, 1, 2 e 3, eu quero trabalhar com os irmãos, conversar com os irmãos essa noite sobre o seguinte tema: apacentados para apacentar. Digam 3 vezes, por favor. Bom, apacentar é cuidar, é pastorear. Quem é pastoreado precisa pastorear. Quem é apacentado precisa apacentar. Quem disse isso foi Jesus. Jesus disse: o que você quer que os homens façam com você, faça você com eles também. Eu tenho um compromisso aqui, eu disse a vocês que eu vou passar 6 meses pregando sobre a necessidade da igreja cuidar uns dos outros, primordialmente dos novos convertidos. Eu não vou fazer isso todo domingo, para não ficar tocando na mesma tecla todo domingo. Esporadicamente, quando completar 6 meses, eu paro. Aí depois a gente pode continuar de novo. Eu tenho pregado aqui que Deus deu ministérios à igreja. E alguns são ministérios de ponta, de linha de frente. Por exemplo, Deus deu profetas à igreja. Nem todos são profetas. Mas Paulo diz: todos devem profetizar. Nem todos são profetas, mas todos são chamados a profetizar. Existe o ministério de evangelista. É um ministério, nem todos são evangelistas nato, com ministério de evangelista. Mas todos são chamados a evangelizar. Existe o ministério pastoral. É um ministério. Nem todo mundo aguenta a carga de um pastor. O pastor tem que cuidar das ovelhas, da família dele e do... Olha, escute o que eu vou te dizer. Eu estou dizendo pastor, presidente de igreja, pastores auxiliares também tem uma cargazinha. 60% do ministério de um pastor é cuidar de problema dos outros. Então, nem todos são pastores, mas todos são chamados a pastorear. Então, como a última mensagem que eu preguei sobre Pedro, quem se lembra? Apacenta minhas ovelhas. E eu não preguei para pastor, mas parece que está pregando para pastor, porque essa mensagem parece que é para pastores. Mas eu vou mostrar para você que você tem, sim, uma parcela de responsabilidade em cuidar do seu irmão. Porque o que Deus fez por você, a partir do que nós vamos estudar hoje no Salmo 23, você não pode ser egoísta, você tem que fazer pelos outros também. Amém? Então, queridos, o livro de Salmos é um livro belo, é um livro poético, chamado livro sapiencial, livro de sabedoria. O livro de Salmos ele não foi lido, escrito simplesmente para ser lido, ele foi lido para ser cantado. Os Salmos são o inário oficial do povo de Israel. Eles cantavam salmos. A palavra salmo no hebraico, terrilim, quer dizer exatamente louvor,
louvores. O livro de Salmos não é um livro, são 5 livros. Do Salmo 1 ao 150 você vai encontrar 5 livros. E a gente atribui, parece, os salmos de Davi. Não. Tem salmos como 90 que são de Moisés. Tem salmo como 73 que são de Asaf. Tem salmos que são dos filhos de Jedutum, dos filhos de Coré. Nós encontramos na Bíblia salmos imprecatórios, quando o salmista, num contexto militar, parece que decreta uma maldição sobre o indivíduo. Nós encontramos na Bíblia chamados salmos de degraus. Era o salmo de peregrinação, que os judeus, quando iam celebrar a festa da Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo, iam para Jerusalém, subindo o degrau do templo e cantando estes salmos. E nós encontramos salmos messiânicos. O Salmo 23 é um salmo messiânico. O que é um salmo messiânico, pastor? É um salmo profético que fala do pastor, do Messias. Então, a partir do Salmo 22, nós encontramos salmo messiânico. Por exemplo, o Salmo 22 é um salmo messiânico. Jesus citou o Salmo 22 na cruz. Ele descreve com precisão a morte de Cristo por crucificação, quando não havia crucificação na época. Então, no Salmo 22, nós encontramos o Messias sofredor e crucificado. Quando você chega no Salmo 24, depois de 23, você encontra um salmo messiânico. O Messias triunfante que reina e que vem para estabelecer o seu governo. No Salmo 23, você vai encontrar o Messias, que é o pastor que cuida das ovelhas. Jesus aplicou o Salmo 23 a ele, quando no capítulo 10, Jesus separou o capítulo 10 do Evangelho de João. João vai tratar disso aí. Jesus disse: eu sou bom pastor, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, de modo nenhum seguirão o estranho. Jesus aplica o Salmo 23 ele próprio, em João, no capítulo 10. Então vamos aprender algumas coisas aqui com este Salmo 23, que é o Salmo do meu pastor, do seu pastor, do nosso pastor, o pastor Jesus. Davi sabia muito bem o que era ser pastor, e ele olha para Deus e vê Deus como o pastor dele, porque antes de ele ser rei, ele era pastor de ovelhas, de bicho, né? Alguém já disse que se alguém quer cuidar de gente, aprenda primeiro a cuidar de bicho. Diga-se de passagem, muitas vezes é mais fácil cuidar de bicho do que de gente, viu? Eu nunca vi uma ovelha de verdade que foi fazer um mexerico do pastor dele, eu nunca ouvi. Ovelha, bicho, eu estou dizendo bicho, né? Estou dando um exemplo aqui. Queridos, Davi está olhando para a experiência dele como pastor e ele está vendo que o cuidado que ele tem com as ovelhas é o cuidado que Deus tem com ele. Quando eu falo de ovelha, eu falo de pastor. Quando eu falo de ovelha, eu falo de cuidado. Quando eu falo de ovelha, eu falo de curral, de aprisco. Só que você tem que entender uma coisa. O aprisco da ovelha em Israel não é esse aprisco que você viu no desenho, não, viu? Lá na escolinha da criança, desenharam a cercazinha, as ovelhinhas comendo graminha, e o pastor lá com cajado na porta do aprisco. Não é, não. Eu tive lá. Eu tive no campo de Davi, 2019. Onde Davi apacentava as ovelhas. Sabe o que é o aprisco de ovelha? Cavernas. O pastor saía do conforto da sua casa, entrava na caverna e literalmente ele morava com as ovelhas, dentro da caverna. Ele cuidava da ovelha lá dentro da caverna, porque tudo em Israel tem um elemento bíblico, histórico, profético. Quando Davi diz, o Senhor é o meu pastor, e se esse salmo é messiânico, a primeira coisa que nós vamos entender é que o pastor tem que se identificar com a ovelha, ficando do tamanho dela, tendo o cheiro dela, entrando na caverna dela. O que é isso, pastor, que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que o meu pastor, que o teu pastor,
Jesus entrou no aprisco, no curral das ovelhas, ele entrou nessa caverna suja, nessa caverna fria, nessa caverna inóspita, nessa caverna de pecado, de sofrimento, nesse vale de lágrimas chamado mundo. Ele, para se tornar o meu pastor e o teu pastor, experimentou aquilo que a teologia chama kenosis, o autoesvaziamento. Disse assim: eu tiro a coroa da eternidade, eu tiro a capa da onipresença, eu tiro os calçados de onipotência, eu tiro o cinto da onisciência e eu desço, eu me identifico, eu vou ser pastor, entrando na caverna, se tornando homem, experimentando o que eles experimentaram, chorando como eles choram, sentindo a dor que eles sentem. Posso ouvir um amém? E Davi vai falar aqui exatamente que para ser pastor de ovelha tem que ter uma auto-identificação com a ovelha. Eu estava num culto, preste bem atenção. E quando terminou o culto, um pastor, entre aspas, estava na pizzaria, chegou para minha esposa e disse: cadê Cleófas? Está lá no meio dos irmãos conversando. Disse: por isso comigo não é assim. Comigo, termina o culto, eu vou embora, não quero conversa com ninguém. Eu vi um pastor dizendo outro dia que quando termina o culto ele vai para casa e não quer conversa com ninguém, porque ele não quer que ninguém se meta na vida dele, nem quer se meter na vida de ninguém. Olha para o seu irmão e diga: que pastor é esse, hein? Diga: pastor tem que ter cheiro de ovelha, tem que entrar no aprisco. O pastor Jesus andava misturado com o povo, andava rodeado de 12 ovelhas, depois era 70, depois era 120, era uma multidão que acompanhava ele. Ele andava tão misturado com o povo que a mulher teve que sair cortando o caminho, pisando em todo mundo para tocar nele. Então o pastor tem que ter cheiro de ovelha. Irmãos, se o cara não gosta de gente, procura outra coisa para fazer. Estou pregando pastores, né? Eu quero dizer para você que isso é responsabilidade do pastor como todo. Mas qual é o tema da mensagem? Apacentados para apacentar. Olha o que fazem com você, faça com os outros. Tiraram um carrapicho seu. Como é que você está vendo uma ovelha ali, cheia de carrapicho, e você já tiraram o seu carrapicho, você não faz nada para tentar tirar o carrapicho daquela ovelha. Então a primeira coisa que eu quero falar aqui nessa introdução é que ser pastor, no contexto bíblico, é identificar-se, é entrar na caverna da ovelha, como Jesus fez. E a palavra pastor, nesse texto aqui, hebraico, é a palavra roi. Roi é a palavra pastor aqui. A palavra roi vem da palavra, da raiz raá. Sabe o que quer dizer a palavra raá? Quer dizer tornar-se amigo, diga comigo, tornar-se amigo, companheiro, guia, ter experiência, olhar com muita atenção e governar. Quando Davi diz assim: o Senhor é meu pastor, ele está dizendo: ele é meu amigo. O Senhor é meu pastor, ele é meu companheiro. O Senhor é meu pastor, ele é meu guia. O Senhor é meu pastor, eu tenho experiência com ele, ele tem experiência comigo. O Senhor é meu pastor, ele olha para mim com muita atenção. O Senhor é meu pastor, ele é o governante da minha vida. Eu digo: pastoreados para pastorear. Então, vamos para o primeiro tópico da mensagem, que só é um tópico mesmo, o resto é tudo ponto. O que é apacentar, queridos? O que é apacentar? Eu vou trabalhar fazendo duas aplicações aqui. 3. Vou aplicar Deus cuidando de você, ou de mim, eu, pastor, cuidando de você, e você cuidando dos outros irmãos. Primeira coisa que nós vamos entender aqui é que as ovelhas têm dono. O dono das ovelhas é o pastor supremo. Apacentar é entender primeiro que as ovelhas são do Senhor. Está aqui, ó. O Senhor é o meu pastor. Então as ovelhas, ninguém é dono de ninguém. Não existe papas na igreja.
Não, ninguém pode manipular ou mandar na vida individual de ninguém. O próprio Deus não manipula as pessoas, ele respeita a liberdade das pessoas. C.S. Lewis dizia assim: existem dois tipos de pessoas. Umas que dizem, Senhor, seja feita a tua vontade na vida delas, e elas vivem a vida fazendo a vontade de Deus. E outra que no final da vida vão para o inferno, e Deus diz assim, seja feita a sua vontade. Porque não foi a vontade de Deus que ela fosse para o inferno. Mas Deus está dizendo, é a sua vontade, vá. Por quê? Deus não manipula. Ele não controla. Se alguém um dia for para o inferno, vai de livre e espontânea vontade, quis ir. Porque Deus não pegou pela orelha e disse, você não vai para o inferno, não, você não. Porque isso não seria liberdade. Então, as ovelhas são do Senhor. Atos 20 e 28, Paulo disse, vamos ler o texto, né, para mim não citar errado, Atos 20 e 28. Olhai por vós e por todo o rebanho de Deus. O rebanho é de Deus, ninguém é dono de ninguém. Só Deus é o dono das ovelhas e o dono da igreja. A igreja não tem papas, não tem dono. Então essa é a primeira verdade. Foi Jesus quem disse, Jesus disse, João 10 e 14, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu tenho ovelhas. Então ele é o supremo pastor. E nós somos o quê? Empregados dele. Olha, eu nunca esqueço disso aqui. Chegou uma família nova aqui na igreja, e novos convertidos, felizes da vida. E um dia a gente ia sair para um culto, eu estava com um paletó, todo arrumado, um paletó que eu tinha, meio creme com a pasta 007 que eu tinha, feira de evento e para o culto, estava voando lá na frente, e chegou a menininha tinha uns 5 anos de idade, e ela começou a olhar para mim assim, eu com a pasta na mão, e ela admirada, me olhava dos pés da cabeça, eu digo, essa menina, o que é que ela está vendo em mim? E ela chegou perto de mim e disse, nós somos aqui dessa igreja, minha família toda daqui. Eu disse, que coisa boa. E ela olhou para mim e disse, o senhor é empregado de Jesus, né? Eu disse, exatamente isso. Balancemos, Deus, somos empregados de Jesus. Se ele é o dono das ovelhas, precisamos entender o que ele é. A primeira palavra que vai aparecer aqui é exatamente a palavra Senhor, que dá a ideia de que ele é o dono. E a palavra Senhor aqui é a palavra Yahvé, que quer dizer o eterno, que quer dizer o autoexistente. Por que ele é o dono? Porque só ele tem existência própria, só ele existe por si próprio, nós existimos por causa dele. Outra palavra que vai aparecer aqui, que Davi diz, ele é o meu, ou seja, pessoal. Se a palavra Senhor fala do Deus eterno, autoexistente, a palavra meu fala de pessoal. Por quê? Porque é a ovelha dele quem teve uma experiência pessoal com ele. Quem resolveu ser por uma experiência pessoal. E aí, nós vamos para a palavra exatamente pastor, que é a palavra roi, que vem de raar, que em primeiro lugar quer dizer tornar-se amigo. Então, ponto 1. Apacentar, diga comigo, é alimentar. Diga, apacentar é alimentar. E para alimentar, meu irmão, você tem que se tornar amigo. Amigo, pastor? É. Porque eu vou dizer um negócio a você. Se você conhece um cara que você sabe que tem ódio de você, você sabe que ele é capaz de lhe matar, eu tenho certeza que você não sei. Olha, preparei um jantar para tu aqui, belo, bonito. Meu irmão, você não fica à vontade, não. Você sabe que o cara quer te matar, ele preparou um jantar. Vou dizer, rapaz, será que tem chubinho de rato aí dentro? Será que ele colocou André? Eu não como, não. Apacentar é alimentar. A palavra raá quer dizer tornar-se amigo. Só se alimenta quem se senta na mesa. E só senta na mesa quem tem intimidade. Não é todo mundo que senta na mesa
da minha casa nem da sua casa. Você coloca na mesa da sua casa quem tem intimidade com você. Então, primeiro, apacentar é alimentar. Olha o que o salmista diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. No original é não me faltará. Quem não vai nos faltar é Ele. Aí ele vai mostrar a provisão de Deus. Deitar-me faz em verdes pastos. Isso fala de alimento. Pastor verdadeiro é aquele que alimenta, porque não é a cerca que prende a ovelha. Quando a ovelha estiver com fome, não tem cerca que prenda. O estômago vai roncar e ela vai procurar pasto, porque bode come tudo. Bode come casco de pau, bode come o que aparecer, mas ovelha não come pasto seco, ela só come pasto verdejante. Então eu quero te dizer uma coisa: o teu pastor Jesus Cristo é o que te alimenta, e ele não tem qualquer alimento para você. Para você ele tem pasto verdejante. O que é isso quer dizer? Ele tem provisão para você. Deus proverá. Se o azeite e a farinha faltar, Deus proverá. Ele é o teu pastor que alimenta você. Ele tem provisão financeira, ele tem provisão emocional, ele tem provisão espiritual, ele tem provisão de cura, ele tem provisão de milagre, ele tem palavra viva, é pasto verdejante, é ovelha gorda e alimentada. Agora, irmãos, presta atenção. O teu Senhor, que é o teu pastor, te alimenta com pasto verdejante. E você anda de barriga cheia de tanto pasto. Mas tem uma ovelhinha ali que está raquítica, magrinha. E o teu pastor te colocou na mesa, te alimentou, e você é tão egoísta que não quer dizer: ovelha, vem para esse pasto aqui também. Aí você vai morrer de fome. Tem um pasto aqui verdejante, porque o meu pastor me apacenta e eu quero trazer você para ser apacentado por ele. Porque lá no mundo, o teu pasto era crack, o teu pasto era cocaína, o teu pasto era maconha, o teu pasto era prostituição, e não alimentou a tua alma. Tu estás faminto, tu sois uma ovelha desgarrada, faminta, raquítica, anorexa, mas até hoje, porque eu conheço um pastor que me dá pasto, grama verde todo dia, e eu como tanto que eu me deito nesses pastos verdejantes, descanso, não quero sair de lá não, vem para cá. Diga amém. Sabe o que a palavra quer dizer aqui, ó? Deitar me faz em verdes pastos. Verdes pastos aqui no hebraico, deshe, quer dizer vegetação jovem, grama nova, meu irmão. Ele é Yahvé Jireh, o provedor, irmãos. Tem grama nova, vegetação nova. Tem gente por aí comendo palha seca. O estômago romano não tem o que comer, come palha seca. Mas o pastor do Salmo 23 tem pasto verdejante, palavra fresca, maná do céu, é palavra rema de Deus para a tua alma. Amém? Quantos estão satisfeitos com o pastor Jesus, que alimenta a tua alma? Cadê o alimento, pastor? Está aqui, ó. Está aqui a grama verdejante. Como é o nome dessa grama? Essa grama se chama Gênesis, essa grama se chama Êxodo, essa grama se chama Levítico, essa grama se chama Deuteronômio, essa grama se chama Josué, essa grama se chama Samuel, essa grama se chama Salmo 23, 24, Salmo 73, Salmo 150, Mateus, Marcos, Lucas, Apocalipse, a Bíblia é grama verdejante. Amém? Não adianta, não bote coleira em ovelha, não adianta, dê pasto. Nunca mais a ovelha vai querer sair de perto de você, porque ela é alimentada. Então, diga apacentados, para apacentar. Quantos estão satisfeitos com Jesus aqui? Quantos estão de barriga cheia? Jesus está alimentando você com pasto verdejante, ele tem provisão para a sua vida. Então diga assim: bate assim, eu estou sendo apacentado
Agora pergunta para mim, para quê, pastor? Aí eu respondo, para apacentar, meu irmão. Está sendo apacentado? Você tem grama verdejante? Reparta com quem está faminto. As pessoas novas convertidas que chegam na igreja, muitas vezes chegam nessa situação faminto. Aí você começa com a grama verdejante, o manual do consolidador. Vai lá, ensina evangelho. Cadê? Adriano, está aí, Adriano? Está aí, Adriano? Fica de pé, Adriano. Olha aí, uma ovelha que chegou aqui na igreja. Você teve o exemplo dele, estou citando de novo. Chegou, tá faminta, pai, magrinho. Estou falando espiritualmente, né? Porque magrinho fisicamente ele é, graças a Deus. Magrinho, alma. Eu digo, rapaz, é grama. Grama é. Que grama é? Evangelho de Mateus. Aí ele tem um problema visual, ele começou a ouvir o Evangelho de Mateus. Rapaz, devorou em menos de uma semana Mateus todo. Eu digo, rapaz, e lia, mandava o áudio para mim explicar tudo que leu. Aí teve um dia que ele disse, pastor, o senhor não me leva mal, mas o senhor está ouvindo os áudios mesmo? De todos, meu irmão, todos os áudios. Já está em Romanos, né? Já está em Romanos, daqui a pouco ele termina o Novo Testamento, parte para o Novo Testamento e vai estar uma ovelha gorda aqui na igreja. Aplauda Jesus! Alimentada. E aí, ó, ovelha gorda dá leite, dá lã, dá gordura. Ele já falou comigo, vamos conversar com o tio Cício, pastor, que aí depois do congresso que a gente vai fazer aí um ciclismo gospel que é para evangelizar, ganhar gente. Está sendo apacentado e já começando a apacentar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele tem alimento para alimentar a minha alma. Aplauda a Jesus. Por quê? Porque ovelha é dependente. Ovelha não come sozinha, por incrível que pareça. É altamente dependente. Não sabe, como ela é míope, ela às vezes não sabe nem discernir se a grama está verde ou seca. Ela pode comer uma planta envenenada pensando que é grama. Então ela depende do pastor. Irmãos, as pessoas que aceitam o evangelho e vêm para Cristo são ovelhas novas e precisam da ajuda, nossa ajuda. Amém? Ponto de número 2. Se apacentar no ponto número 1 é alimentar, no ponto número 2, apacentar é guiar. Olha o versículo 2. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas. No verso 3, refregar a minha alma, guia-me. Vai aparecer a palavra guiar aqui 2 vezes. A palavra guiar aqui, ou leva-me, é narral. No hebraico, quer dizer liderar, conduzir para um lugar de águas paradas. Jesus, que é o pastor que alimenta, ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Porque no contexto judaico, não é como a gente vê aqui não. A gente vê o pessoal estangendo o bode, né? Vai bode, vai ovelha. Em Israel não é assim não. Em Israel, o pastor vai na frente e as ovelhas vão atrás. Ele chega, está as ovelhas tudinho. Ele chama cada uma pelo nome, que ele conhece cada uma, e a palavra pastor exatamente quer dizer seguia. Ele diz, vem ovelha, e ele vai na frente. E as ovelhas, porque a ovelha é míope, irmão, toda ovelha é míope, ela não enxerga um palmo na frente do nariz. Se tem um barraco ali, ela vai cair. Se tiver um precipício, ela vai. Então o pastor de ovelha vai na frente, e as ovelhas vão guiando, meu querido. O nosso Deus é um Deus que nos dá a direção certa. E Jesus, ele não dá direção dizendo vai, ele dá direção dizendo eu vou, me siga. E ele sabe o caminho que nós devemos trilhar. Por isso que ele disse, eu chamo as minhas ovelhas pelo meu nome, elas me ouvem e elas me seguem. E seguem porque são ovelhas. E o salmista vai falar aqui de 2 tipos de direção. Guia-me mansamente a águas tranquilas, conduz-me para um lugar de águas paradas, porque, irmãos, nós estamos vivendo em um mundo agitado. O ritmo frenético do mundo. Depressão é a doença do século. Todo mundo
A maioria de todo mundo com ansiedade, ansiolítico. As águas turbulentas. Problema, o sistema do mundo hoje nos faz viver agitado. Mas nós temos um pastor que diz, não, essas águas aí estão baldeadas e turbulentas. Eu vou na frente e eu vou guiar você para águas da minha presença, as águas tranquilas do meu espírito, aonde você vai encontrar paz. Existem dois perigos. Primeiro, o perigo da ovelha ser míope. Segundo, o perigo da lã da ovelha, que é muito espessa. E se ela entrar em água profunda e turbulenta, né? A lã dela vai se encher, ela vai ficando pesada, e como ela não sabe nadar, ela vai afundar e morre. Então, tem muitas pessoas que estão vindo nessa igreja, são ovelhinhas, inexperientes. Míope, não tem visão do que é certo, do que é errado. A água está turbulenta, tem uma guerra, ela vai entrar, vai afundar. Precisa de alguém que vá na frente e diga, essas águas são turbulentas, eu vou levar você aqui para a água de descanso. Onde é que fica essa água de descanso? O matutino. Tem, pensa num riacho bom, água tranquila, é um matutino, né? Joabe tem a música que diz, né? Quem quiser virar menino, vem ao culto matutino. Faz o jovem ficar velho, o velho virar menino. A oração. Tem algo mais tranquilo do que a oração? Irmão, não existe terapia no mundo melhor do que a oração. Diga, apacentar é guiar. E o texto vai dizer aqui, ó, que ele guia para as águas tranquilas e ele guia pelas veredas da justiça. Em um mundo injusto, onde a injustiça anda solta, em um mundo onde não sabe-se o que é justiça, existe um que vai guiar você para a vereda da justiça. Eu estou vivendo num mundo injusto. Eu conheço um que te guia na vereda da justiça. Ponto 3. Apacentar não é somente alimentar, guiar, mas apacentar é curar. Veja o verso 3. Refrigera a minha alma. A ovelha, ela não faz a sua própria asepsia. Se a ovelha se machucar, ela vai infeccionar ali, os bichos vão pousar ali e vai causar um prejuízo. Porque a ovelha, ela não se medica a si própria, ela depende de um pastor para ser cuidada, né? A palavra raá, que é a palavra para pastor, é ser amigo, ter experiência, né? Além de ser amigo, ter experiência. O texto que diz que o Senhor é meu pastor, ele refrigera a minha alma, e esse refrigerar a alma aqui é curar a alma, porque tem muita gente, o grande problema das pessoas, muitas vezes não é só espiritual, é o problema da alma. Tem muita gente que vem para a igreja cheia de traumas, de rejeição, né? Eu sou desatento, então muitas vezes eu passo na rua, o cara passou do meu lado, não é porque eu quis, é meu jeito, passo, não falo. Um dia eu estava cortando o cabelo, a pessoa entrou, aí falou e eu desatento, não falei. E aí a pessoa foi dizer, o pastor está com raiva de mim, está triste, e ficou. Mas depois foi ver o problema de alma da pessoa, carência emocional, rejeição, nunca teve atenção, problema na alma. Pastor, o Cristo é aquele que tem o sadativo. A ovelha machucou, que é Cristo que vem, passa o óleo, passa o bálsamo e traz cura, e ele está chamando você para ser instrumento de cura, porque muita gente vem aí do mundo doente, com complexos, com traumas, com rejeições, com amargura, e nós somos chamados para ser instrumento de Deus, para levá-las ao pastor que refrigera a alma, que cura a alma, porque um dos títulos de Deus é Yahvé Rafá, o grande médico. Se o mundo está doente, nunca vivemos em uma sociedade tão adoecida. O que é a igreja?
a igreja é o grande pronto-socorro de Deus, é Betesda, a casa de misericórdia, onde com a palavra Deus vai levar-nos a ser instrumento de cura. Amém? Como Ele te cura, seja instrumento de cura para a vida de outros. E para isso precisamos ter a experiência da nossa própria cura, porque a palavra raá para pastor é ter experiência. Jesus falou da experiência deles com as ovelhas em João capítulo 10, versos 11 a 12. Quarto lugar, apacentar é estar presente, querido. Veja o versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Diga, Deus está conosco. Então, o que é apacentar? Está presente. Por isso a palavra raá, para pastor, é ser amigo e olhar com muita atenção. O salmista está dizendo, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A experiência de Davi, ele vai na frente, andando com as ovelhas, e tem um vale, não é o vale da morte, é o vale da sombra da morte. A sombra da morte se projeta sobre o vale. Estavam ali os animais pedradores, os lobos que querem devorar as ovelhas, os leões, mas as ovelhas de Davi todas tranquilas. E alguém perguntava, ovelhinha, você não tem medo daquele leão rugindo, da cara feia daquele lobo? Não, o meu pastor está comigo. Davi está dizendo, na hora do perigo, da guerra, na hora que o desemprego bater, que a ameaça vier, que o diagnóstico médico for contrário, na hora que o inferno rugir, que a morte projetar a sua sombra, eu não terei medo. Por quê? Porque Ele está comigo, Ele passa comigo no vale, porque o nome dele é Yahvé Chamar, o Senhor sempre presente. A ovelha é um animal indefeso, ela nem tem garras e ela nem tem presas, ela precisa do pastor para protegê-la. As pessoas que vêm novas convertidas para cá, elas estão indefesas, elas são neófitas na fé e elas precisam de alguém que as defenda dos ataques do vale da sombra da morte. Amém, queridos? Por isso, ser pastor, na etimologia da palavra raá, é ser amigo e olhar com muita atenção. Quando uma ovelha nova chega nesse aprisco, pode ter certeza, os lobos ficam de olho nela. Nós temos que tragar aquela ovelha. Nós não podemos deixar. E se nós não dermos atenção, elas serão tragadas. Amém? O último ponto da mensagem para a gente terminar. Quinto lugar, ser pastor é confrontar. Até agora estava bom, pastor. Para confrontar, onde é que está isso aqui? Veja, Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Diga, a tua vara e o teu cajado me consolam. A palavra pastor, roí de raá, é governar. Para confrontar, você tem que governar. Primeiro, você tem que governar a si próprio. A minha esposa é uma excelente pastora, não tem defeito, mas ela não gosta de confrontar. Ela é mais pastora de tirar o carrapicho, passar o óleo na ferida. Aí quando fica confrontar, ela parece que deixa de ser pastora e fica tremendo. Aí eu digo, fica com você. Eu digo, deixa comigo. Seu temperamento, não se preocupe, nessa hora eu tenho que me autogovernar. Às vezes o problema é sério, mas aí eu vou para o quarto e me autogoverno. Aí chama a pessoa, às vezes no gabinete, às vezes não, levo para a minha casa, boto na mesa,
enche o bucho e vamos para o confronto com amor. Porque olha aqui, a tua vara e o teu cajado me consolam. Por quê, pastor? Porque ovelha, presta atenção, ovelha é teimosa, meu irmão. Se tem bicho teimoso, se chama ovelha. O pastor bota aqui, daqui a pouco ela está ali. O pastor diz aqui, ali tem lobo, daqui a pouco ela está passando bem pertinho do vale da sombra da morte. Ali é o precipício, ela está ali. Então o pastor tem dois instrumentos, vara e cajado. A vara do pastor ela tinha 1 metro e ela servia para 3 coisas: direção, proteção e administração. Direção: a ovelha está vindo por aqui, o pastor está indo, ele vai com a vara, a carne. Proteção: olha, a vara não é para bater na ovelha. Proteção: defender a ovelha. Tu vai para lá lobo, vai para lá leão, vai para lá ladrão. O pastor Jesus faz isso conosco, ele tem uma vara na mão. Se o leão vier, meu irmão, vai apanhar, que não é brincadeira. Se o lobo ele bota para conhecer. Se o ladrão, foi ele que disse: eu sou bom pastor e eu vou lutar pelas minhas ovelhas, não vou perder nenhuma, porque eu dou a minha vida pelas ovelhas. Eu não sou como ladrão e mercenário, que quando o lobo vem, ele foge e deixa o lobo devorar a ovelha. Você quer ver um pastor enraivado? Mexa com a ovelha dele, mexa com tudo, mas deixa a igreja do pastor de lado, porque ele tem uma vara na mão, e ele vai bater no lobo devorador, ele vai bater no ladrão e no mercenário. Tem muitos lobos aí na internet, viu? Outro dia eu estava vendo uma mulher, eu não vou dizer o nome dela, eu estou aí ao vivo na internet, mas ela estava dizendo o seguinte: ela se converteu, depois desviou. Eu não vou usar a palavra, que ela usou a palavra de baixo calão, mas ela disse: eu sou uma prostituta, amo a prostituição, mas amo Jesus, sou salva e tenho certeza da minha salvação, porque a graça me alcançou. Um lobo, meu irmão, disse para ela que ela podia praticar todo tipo de pecado, se prostituir. Eu estava vendo uma doida, chamada pastora, dizendo: você gosta de maconha? Entrega essa maconha, consagre e fuma essa maconha para Jesus, que você é salvo pela graça de Deus. Tem um bocado de lobo solto por aí, no YouTube, na internet, mas graças a Deus, tem pastor com vara na mão e vai bater neles, denunciando os seus pecados, porque as ovelhas de Jesus, lobo nenhum vai devorar. A tua vara me consola, porque a tua vara me protege. A vara é a palavra de confronto de Deus. Direção, proteção, administração. O pastor, ele sabia quantas ovelhas ele tinha. Por que o pastor da parábola descobriu que das 100 faltava uma? Que ele fica com a vara lá, antes delas entrar na caverna, que é o abrisco. Debaixo da vara ele vai contando: 1, 2, 3, 4. Isso se chama administração. Jesus administra a igreja com a vara da administração. Ele sabe quantas ovelhas estão e as que estão faltando. Minha esposa sabe quem veio para o culto hoje e quem não veio. Pode perguntar a ela. Pode perguntar que ela sabe. Fulano não veio, Beltrano nem Cicrano. Ela está com a vara. Administração. Contando. Olha com atenção. Jesus, não era 100, mas falta uma. Vou atrás de quem faltou, porque ele administra. Ou seja, Jesus cuida de você, conhece os seus mínimos detalhes, porque até um fio da sua cabeça, alguns têm mais, outros têm menos, mas ele sabe quantos tem. Até os que não têm, ele sabe os que já teve, né? Porque tem uns que são tão pentecostal que queimou até os cabelos da cabeça. Tão pentecostal que ficaram careca, mas ele sabe quantos tinham. Porque ele administra a igreja. E nós precisamos ter essa visão clínica administrativa de Jesus,
para saber os que estavam, os que não estão e os que precisamos buscar. Amém? E aí vem o segundo instrumento, meus irmãos, que é o cajado. Esse aí tinha 3 metros de altura. Para que serviu o cajado? Está vendo aí? O cajado ele tinha uma curva na ponta, né? E ele servia exatamente para 2 coisas. Primeiro, puxar a ovelha para junto. A ovelha caía lá no barranco, o pastor vinha, puxava a ovelha para cá. Você já viu alguém dizendo, hoje o cajado desceu, o pastor meteu a cajadada nas ovelhas, o pastor não bate em ovelha. Não, senhor. Eu conheci um homem que era pastor de ovelha, e ele disse, o cara que deu uma pia na ovelha, nunca mais ela dá leite para ele. Nunca mais ela produz nada. Já viu essa história? Rapaz, o cajado desceu, o de Jesus não foi não. Porque o pastor, o que Davi disse? A tua vara e o teu cajado me consolam. O pastor puxa, mesmo que doa, porque a ovelha está lá engalhada, mas puxa para junto, meu irmão. A palavra exortar, tem gente que pensa que exortar é chamar. Eu vi um padre pregando para os outros padres, chamou o padre de cachorro, o outro chamou no microfone, seu ídolo. Pensa que exortar é vociferar. Eu conheci pessoas que tinham problema na alma, e chegavam no púlpito e vomitavam os problemas dele, o novo convertido lá. Meu Jesus. Porque tem pessoas que pensam que apacentar é o pau sentar, meu irmão. Não é isso não. O cajado é para exercer a disciplina com amor, com misericórdia. É puxar, está se ficando, traz o cajado, puxa para junto. Agora, a segunda função do cajado era dolorosa para o pastor e para a ovelha. Quando o pastor puxava as ovelhas com cajado, muitas vezes, lá vem, não vem, puxava, não vem. Aí ele dizia, não, aí não tem jeito. Essa ovelhinha se tornou obstinada. Vamos deixar ela na mão do lobo? Vamos lavar as mãos? Vamos jogar o bebê com água e tudo? Não. Sabe o que ele fazia? Agora vai doer. Ele pegava a ovelhinha, pegava a extremidade do cajado e com muita dor no coração dele, quebrava a pata da ovelha. E botava a ovelha junto do coração dele no alforje. E passava lá, e botava a atadura e cuidava com carinho, e a ovelha estava lá com a pata quebrada. Mas perto do coração do pastor, quando a ovelha sarava, ele doeu tanto, mas ele foi tão carinhoso, que nunca mais eu quero sair perto do pastor. Existem ovelhas que são obstinadas, rebeldes, e o pastor Jesus tem que quebrar a pata dele, permite um desemprego, permite uma crise financeira, permite algum problema, permite uma dificuldade, mas não é porque ele odeia a ovelha, ele não bate com o cajado da ovelha, não. Ele quebra a pata e bota a ovelha perto do coração. Se você é discipulador, nunca bata no seu discípulo, mas se precisar quebrar a pata dele, faça com amor, chamando para junto. Eu já quebrei pata de gente, de ovelha. Mas quebrei com tanta gente que o cabo chorou na minha frente. Ele disse, pastor, estou envergonhado. Aí chamei para junto, meu irmão. Ficou uma ovelhona gorda, produtiva. Nunca mais saiu de perto de mim, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Apacentar é confrontar com amor. Agora bode aguenta pancada no quengo. Vou terminar agora com essa ilustração, com essa experiência. O pastor Pimentel foi um homem poderoso de Deus, mas ele estava velhinho, né? Ele tinha uma boda. Profetiza de Araque, vivia criando problema na igreja e profetizando. E um dia ela chegou para o pastor Pimentel. Ela disse, pastor, o senhor não me leva mal, Deus me deu uma revelação. Conta a revelação, minha irmã. É porque eu vi um cajado na sua mão. Não, eu sou pastor. Mas o problema é que esse cajado estava quebrado. Eu disse, minha irmã, eu sei, cajado quebrado, mas fique sabendo a senhora, e com esse cajado quebrado, ainda dou tanta cajadada na cabeça de ovelha rebelde, você não queira saber. Mas o pastor quebra a pata e traz para junto. Por isso Davi, na experiência, dizia, a tua vara e o teu cajado me consolam. Diga comigo, apacentados
para apacentar. Você está sendo pastoreado e alimentado pelo pastor Jesus? Procure alimentar outros. Você está recebendo direção do pastor Jesus? Procure dar direção ao novo convertido, seja um guia na vida dele. Você está sendo curado pelo pastor Jesus? Seja um instrumento de cura na vida de outros. Você tem tido a presença constante de Jesus na hora dos perigos, trazendo proteção? Seja instrumento de proteção, seja presente na vida de outros. Jesus tem te confrontado com amor e tem te trazido para junto. Seja instrumento para confrontar com amor e trazer outros para juntos, porque nós queremos ver um rebanho grande aqui, um rebanho produtivo. Nós queremos ver essa cidade cheia de ovelhas do Senhor Jesus, porque lá naquela época ele disse: eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. E eu sei que ele está falando desse rebanho aqui em Sejeque, na cidade de Espírito Santo. Mas alguém pode insistir e dizer assim: mas pastor, isso aí é responsabilidade sua. Olha a mensagem: apacentados para apacentar. Eu vou terminar, coloca aí, Vitor, 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 25, que eu quero dizer que não é responsabilidade só minha. Diga assim, é responsabilidade. Vamos ler o versículo. Olha como é que diz: para que não haja divisão no corpo, mas antes tem os membros, leiam comigo, de cuidados uns dos outros. Olha, não é responsabilidade só minha, meu irmão, é responsabilidade nossa. Faça assim: é responsabilidade nossa. Diga comigo: eu estou sendo apacentado pelo pastor Jesus. Diga: eu estou sendo apacentado pelo pastor Jesus. Muito bem apacentado. Diga então: eu apacentarei a outros, porque nem todos são pastores, mas todos são chamados para apacentar. Cuidem os membros uns dos outros. Assim uma igreja cresce, fortalecida e poderosa em Deus. Vamos ficar de pé?